É cinema brasileiro, culturês! Aproveitando a jornada que se dará no Grande Prêmio de Cinema Brasileiro, realizado pela Academia Brasileira de Cinema, que inclusive tem vídeo aqui no canal contando a história da Academia, faremos uma série com os filmes concorrentes ao prêmio. A Viagem de Pedro é um filme que, mesmo que não concorrendo, deveria ganhar um vídeo aqui no canal, vai. Cauã Raymond se entregou para personificar o papel do primeiro imperador do Brasil. Como de costume, não me apresentei, né? Eu me chamo Romulo Barão, escritor, e aproveito para pedir agora no início já do vídeo o teu like, porque ajuda muito o nosso canal e caso possa e queira, considere aí se tornar o nosso padrinho no Apoia-se. Com apenas R$5 você pode ajudar o nosso projeto a continuar existindo e aqui produzido belamente para você pela Renderizando. O filme foi escrito e produzido por Laís Bodansky, paulista, e do seu trabalho ganha vida para nós algumas obras mais importantes, pelo menos para mim, no meu contato com o cinema brasileiro como um noventista, um cara da década de 90. Sua primeira direção e roteiro começam com o curta Cartão Vermelho, em 1994, e Bicho de Sete Cabeças, aquele filme fortão com Rodrigo Santoro, não sei se você já assistiu aí. Laís produziu uma das animações que mais gosto também, cara. É uma história de amor e fúria que inclusive tá na Netflix lá pra você conferir. É incrível essa animação. E, inclusive merece um vídeo aqui no Pipoca com certeza. Assistam lá e digam nos comentários aí. Esse filme é uma ficção sobre um momento da vida do imperador Dom Pedro I, do qual temos pouca coisa registrada. O filme mesmo diz isso. O filme se refere ao período onde Dom Pedro viaja do Brasil para Portugal para enfrentar seu irmão, Dom Miguel, e tirá-lo do trono português. O objetivo é colocar por lá uma rainha carioca, sua filha, Dona Maria da Glória. Embora ainda uma princesa, Maria da Glória viaja em um navio separado e o imperador viaja com sua segunda esposa, Dona Amélia. É uma história onde mergulhamos no psicológico de Dom Pedro e sua história com as mulheres que mais influenciaram sua trajetória. A partir de agora, vem spoiler nesse vídeo aqui, né? Então, ó, a gente falou um pouquinho da introdução do filme, agora vem com spoiler, corre lá, assiste, depois termina o vídeo, tá bom? O sexo é um tema que permeia completamente a trama do filme, o que faz muito sentido, já que a luxúria é algo confirmado e um dos símbolos mais fortes na vida de Dom Pedro I, né? Durante a viagem, ele se consulta com um médico sobre alguma doença que causa direta ou indiretamente sua impotência. Dom Miguel, o irmão, surge em situações lúdicas, sonhos ou algum surto de loucura do imperador para confrontá-lo. Isso dá na gente esse gostinho do confronto dos dois irmãos, né? Já como o filme trata essa viagem de navio, não vemos muito dessa guerra civil que ocorreria por lá depois. Na história, foram 3 anos de guerra civil entre Pedro e Miguel. Miguel dizia que, como Pedro declarou a independência, traiu Portugal, e Pedro, que tinha direito de nascença pelo trono após a morte de Dom João, foi até lá não para assumir o trono, porque isso ia dar um merderê danado no Brasil, né? Porque se parar a pensar, se Dom Pedro assumisse o trono lá, Brasil e Portugal voltavam a ser uma coisa só, né? Então imagina a confusão que ia dar. Os brasileiros estavam aqui, né, fulo da vida com Dom Pedro, por essa partida dele, inclusive, e Pedro deixou aqui no Brasil Pedro II, ainda uma criança, e queria colocar sua filha lá, Dona Maria da Glória, como falamos. Essa é a jornada da vida de Dom Pedro nesse momento. Agora, volta para a história do filme, que tem um enredo próprio ali. Dentre as cenas que eu mais gosto no filme, temos uma conversa sobre estátuas entre Dom Pedro I e Dom Pedro II, logo no comecinho do filme. Existe aí também uma narração em francês da sua esposa, a Imperatriz Dona Amélia. O filme retrata muito essa admiração de Dom Pedro por Napoleão Bonaparte, uma coisa muito ressaltada no filme todo como comandante, né, donos de império, imperadores e tal. As companhias frequentes do navio são sua esposa, que vive ao seu lado, né, e nesse momento de distanciamento e fúria do imperador, o comandante do navio inglês, G. Talbot, interpretado pelo ator irlandês Francis McGee, porque tem isso também no filme, né, muito plural de idiomas, elenco muito diferenciado de nacionalidade, né, tem português, inglês, francês, português de Portugal, idiomas que eu não reconheci no filme também, idiomas muito específicos, né. Dom Pedro conecta-se também com a tripulação do navio, nos levando a conhecer as pessoas pretas do elenco e suas histórias, as quais ele vê por ali por trás das paredes, escondido. Um salve tremendo ao ator Calvin D., ou Calvin Danagoi, que faz o Tigre. Ele tem uma cena fortíssima no filme, onde aparece sacaneando a impotência do Dom Pedro ali, e depois este acaba invadindo uma das reuniões da tripulação, e eles estão ali compartilhando histórias muito tristes do período de escravidão. Aí o Pedro, como um playboy mesmo, interrompe e pede pro Tigre contar uma história engraçada. E ele conta uma história que é uma tijolada na cabeça de quem está assistindo, até chegar ao porquê do seu apelido de Tigre, já que ele carregava a urina, né, dos senhores que escorria por ele e deixou marcas em sua pele. E a coisa vai crescendo e o Tigre se joga no mar e se mata, meu irmão. Então, assim, é para mostrar realmente como a presença de Dom Pedro ali, falando pra ele, conta uma história engraçada, não foi isso que eu te pedi, realmente causou no cara uma cena fortíssima dele entregar para Dom Pedro o que foi esse período, né? Dom Pedro, né, ficou ali insistindo por isso e o cara se mata na frente dele. Com isso a gente tem essa presença de Dom Pedro durante o navio, onde ele revisita histórias com Carlota Joaquina, sua mãe, um desprezo que ela tinha completamente por ele. Dom João, com a sua ausência, né, nesse período, sempre muito ali agredido por Carlota Joaquina, e esses momentos onde a Imperatriz Leopoldina, que foi uma mulher historicamente fantástica em questão de cultura, de literatura, e ajudou Dom Pedro na maior parte das vezes, acabou tendo um final muito trágico e triste devido às andanças de Dom Pedro e seu envolvimento com a Domitila, que foi a amante mais conhecida de Dom Pedro. O filme acaba assim com a chegada em Portugal
onde uma cena se fecha dizendo que Dom Pedro agora enfrentaria seu irmão e venceria. Então, realmente, a imperatriz seria carioca por alguns anos, numa história pouco conhecida de Portugal. Por exemplo, você sabia que Portugal já teve uma imperatriz que era carioca, nascida aqui no Brasil? Isso é um fato histórico interessante. Dom Pedro morre um tanto depois disso e o filme se cala nesse momento para dizer pra gente que entregou um pouco do que foi a mente de Dom Pedro, claro, de uma forma lúdica, já que existe pouco registro histórico dessa viagem dele, né? Com isso a gente ficou por aqui e eu te pergunto, gostou desse conteúdo? Tivemos um pouco sem spoiler, um pouco com spoiler no mesmo vídeo? Deixa aí nos comentários, teu like é muito importante para o vídeo alcançar novas distâncias, tá bom? Então valeu, até a próxima!